O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus lhes disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nesta 8ª de Páscoa, em que nós a celebramos como se fosse um único e o mesmo dia de Páscoa, e todos os evangelhos, eles nos apresentam algum aspecto da ressurreição, um momento da ressurreição de nosso Senhor, um encontro com Jesus ressuscitado. Mas existe algo interessante, presente em todas as aparições, isto é, não sei se vocês perceberam, mas os discípulos, as mulheres, os apóstolos, eles se encontram com nosso Senhor, mas a palavra dá a entender claramente que Jesus não se lhes apresenta tal qual ele era antes da ressurreição. Se vocês pegarem, por exemplo, na terça-feira, no evangelho da terça-feira, que foi tirado de João, capítulo 20, versículos 13 ao 15, aquele episódio do encontro com Maria Madalena, João 20, versículo 13 ao 15. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro. Mas como assim? Ela conhecia Jesus. Ela se voltou para trás, ela olhou Jesus e pensou que fosse o jardineiro e disse: Senhor, se fosse tu que levaste, diz-me onde o colocaste e eu irei buscá-lo. Isso em João, capítulo 20, versículos 13 ao 15. Se vocês pegarem o evangelho de quarta-feira, Lucas,
capítulo 24, versículo 31, lá o episódio dos discípulos de Emaús. Eles eram discípulos de nosso Senhor, eles tinham seguido nosso Senhor, e diz aqui que eles fizeram todo aquele percurso em que Jesus lhes deu toda aquela catequese, e eles não tinham reconhecido o Senhor. Foi somente quando eles entraram na casa que Jesus partiu o pão, deu a bênção e distribuiu, que diz, versículo 31, Lucas capítulo 24, versículo 31, nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Se vocês se recordarem do evangelho de ontem, Lucas capítulo 24, o mesmo capítulo 24, que fala o que? Do encontro de Jesus com os discípulos. Vocês podem pegar a partir do versículo 37, que diz assim, que os apóstolos ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. E Jesus disse, tendes algo para comer? Então vou mostrar para eles que eu vou comer, quer dizer, sou eu mesmo. Versículo 35, então Jesus abriu a inteligência dos discípulos. E no evangelho de hoje, diz então que Jesus estava, hoje, evangelho de São João, capítulo 21, versículos do 12 ao 13, diz que Pedro veio, eles estavam ali com Jesus que tinha preparado, já com a brasa acesa, peixe e pão, e diz aqui, versículo 12, João capítulo 21, versículo 12, nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu entre eles e fez a mesma coisa com o peixe. Isto é, percebe que existe algo, uma certa diferença. É claro, meus santos, ali está Jesus ressuscitado, e nós não temos experiência do que seja um corpo ressuscitado. Ele entra no cenáculo com as portas fechadas. A pedra do túmulo foi aberta, não para ele sair, mas para que os discípulos pudessem entrar. Ele não precisava, ele poderia atravessar a pedra daquele túmulo. É Jesus ressuscitado. Então existe algo, é o mesmo corpo, porque olhai e vede as minhas mãos e os meus pés, é o mesmo corpo crucificado, mas ele está da mesma maneira? Não, ele está glorificado, ele está ressuscitado. Então existe aqui uma realidade da qual nós não temos experiência e sobre a qual nós não temos muito instrumento para falar, porque é um corpo ressuscitado. E nós não sabemos o que seja um corpo ressuscitado. Não é simplesmente um corpo que voltou à vida, como o de Lázaro. A ressurreição de Cristo não foi apenas que Jesus Cristo estava morto e ele voltou à vida. Não, nós estamos falando do corpo de Jesus que foi totalmente tomado por Deus. Porque até então, quando ele vivia aqui neste mundo, ele vivia no seu estado de humilhação, de quênosis, de rebaixamento, de modo que ele não expressava toda a sua divindade, toda a sua beleza, toda a sua grandeza. Mas uma vez ressuscitado, ele é o mais belo dos filhos dos homens. Existe toda uma diferença e existe uma realidade que com a graça de Deus e com a nossa cooperação, é claro, com a graça de Deus nós iremos contemplar, nós iremos ver o Senhor. Pois bem, mas diz aqui, voltando para o evangelho de hoje, que
numa distância de mais ou menos 100 metros, Jesus Cristo estava à margem do lago de Tiberíades, e João olhou e disse: é o Senhor. Interessante aqui. E diz então que Pedro, quando ouviu isso, vestiu as roupas, jogou-se na água e foi ao encontro de Nosso Senhor. São João Crisóstomo, ele tem uma frase bem interessante. Ele diz assim: cada um com seu próprio caráter. Um tinha maior profundidade, penetração, João. O outro, vivacidade, Pedro. João foi o primeiro a reconhecer Jesus, mas Pedro foi o primeiro a ir-lhe ao encontro. João disse: é o Senhor, mas ficou na barca. Pedro, quando viu é o Senhor, jogou-se na água, né? Cheio de amor também no coração. Mas a João foi concedido a graça de reconhecer o Senhor pelo dom do amor, o discípulo amado e que amava o Senhor. Meus irmãos, nós podemos hoje então nos perguntar: mas padre, como é então que hoje nós podemos ter esse encontro com Jesus ressuscitado? Meus irmãos, na Eucaristia nós podemos dizer: é o Senhor. É o Senhor. Você vai dizer: padre, mas não é exatamente o mesmo corpo como viam os apóstolos. Sim, mas é o mesmo corpo, não como viam os apóstolos, porque Jesus ressuscitado já era um corpo glorificado, de modo que lhes dificultou de certa maneira o reconhecimento. Mas se nós tivermos fé, se nós tivermos aquela fé de João, aquele amor de João, nós faremos como Pedro, nós iremos ao seu encontro, nós iremos reconhecer: é o Senhor, e nós iremos entrar na fila para receber Jesus Cristo, verdadeiramente o nosso Senhor, corpo, sangue, alma e divindade. Nós vamos receber uma pessoa. Nós não vamos, e aqui, meus santos, não se engane, nós precisamos pedir a luz do Espírito Santo para que ilumine cada vez mais a nossa inteligência, como lá em Lucas capítulo 24, versículo 45, que diz que Jesus abriu a inteligência deles. Nós precisamos também que não apenas a nossa inteligência, mas o nosso coração, que a nossa inteligência, que a nossa mente e o nosso coração sejam abertos, sejam iluminados, para que nós vejamos que é o Senhor, para que nós creiamos que é o Senhor, para que nós partamos ao seu encontro, para que nós também façamos como Pedro, para que imediatamente nós corramos ao seu encontro. E só assim, meus santos, nós iremos compreender o porquê de o católico necessitar primordialmente, principalmente, essencialmente, das nossas igrejas abertas, para eles irem ao encontro de Jesus ressuscitado. Como é que nós poderemos recebê-lo se as nossas igrejas não estiverem abertas, com os sacerdotes celebrando o santo sacrifício, para que o povo de Deus possa manifestar a sua fé, ter a liberdade de manifestar a sua fé e ir ao encontro de Jesus ressuscitado? Meus irmãos, nós precisamos pedir a nosso Senhor que Ele nos ilumine interiormente, para que a nossa fé cresça cada vez mais, para que a nossa consciência de necessidade de Jesus cresça cada vez mais, para que eu tenha essa consciência: eu necessito do meu Senhor, eu necessito de receber o meu Senhor, eu necessito de proximidade física, eu necessito de proximidade física com o nosso Senhor, não apenas virtual. Para receber Jesus na Eucaristia, eu necessito de proximidade física.
E para isso, nós precisamos das nossas igrejas abertas, para que o povo de Deus possa participar do santo sacrifício e possa receber a Santíssima Eucaristia, possa receber Jesus Cristo. E eu preciso de proximidade física para receber a Sagrada Confissão, a absolvição dos meus pecados. Ora, eu necessito das igrejas abertas para que eu possa me confessar. É verdade, você pode dizer, padre, mas a contrição perfeita, se você tiver um arrependimento profundo dos seus pecados, sem sombra de dúvidas, você recebe o perdão. Mas, meus santos, infelizmente, muitos católicos em toda a sua vida não tiveram uma contrição perfeita na vida. De modo que, se eles não tiverem o sacramento da confissão, eles vão permanecer nos seus pecados, porque o arrependimento é sempre falho, é sempre um arrependimento comprometido, é sempre um arrependimento mais com medo das consequências do pecado na minha vida. Isto é, eu me arrependo porque, ai meu Deus, eu vou acabar indo para o inferno. Aí eu me arrependo porque eu quero ir para um lugar bem bom depois que eu morrer. Mas muitos católicos, infelizmente, não cresceram no amor de tal maneira que possam dizer, eu me arrependo porque eu amo a Deus e eu não quero ofendê-lo. E eu estou muito triste de ter ofendido a Deus. E eu amo tanto que me comprometo a nunca mais pecar. Então, meus santos, nós precisamos. Por isso, rezemos hoje, neste dia em que o Senhor ficará exposto para a adoração. Rezemos, peçamos a nosso Senhor que Ele abençoe a nossa nação. Peçamos ao Senhor que Ele abençoe o mundo inteiro. Peçamos ao Senhor que Ele abençoe o seu povo, para que nós possamos continuar. Graças a Deus aqui nós podemos, mas não é uma realidade no mundo inteiro. Em muitos lugares, no Brasil e no mundo, as pessoas estão sem a Eucaristia. As pessoas estão sem poder se encontrar com nosso Senhor, recebê-lo fisicamente na sua alma. E se Jesus deixou a Eucaristia, é porque Ele quer que nós o recebamos. Não adianta dizer, mas eu vou apenas rezar e me conectar com Jesus. Se Jesus não quisesse que nós entrássemos em comunhão física com Ele, Ele não teria deixado a Eucaristia. Então, meus santos, rezemos mais. Estamos rezando pouco. Façamos penitência, pedindo a Deus que por misericórdia afaste de nós todas essas desgraças que estão impedindo de que nós possamos viver livremente a nossa fé. E quando eu digo isso, eu não me refiro apenas à doença, à pandemia, mas a outras forças espirituais satânicas que querem destruir o amor do povo de Deus, o amor do povo católico à Eucaristia. Que depois de tanto tempo, algumas pessoas assim acostumadas, o medo é que depois elas achem que tanto faz participar da missa, estando na igreja, como, entre aspas, participar da missa, que não é uma verdadeira participação, assistindo pela televisão. Então, que Deus nos livre desta concepção que nunca foi católica. Que Deus ponha um amor grande nos nossos corações, para que nós, crendo que é o Senhor, possamos fazer sempre como Pedro, correr ao seu encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.